Fala galera, bem-vindo ao canal aí Química na Ponta da Língua, sou o professor Edivaldo. Hoje é a aula 4, Leis Ponderais, Proporções Constantes e Definida, conhecida aí como a Lei de Proust. Uma aulinha aí para a primeira série do ensino médio. Beleza? Bom, pessoal, nós já estudamos uma das leis ponderais, que é a Lei de Lavoisier, que é a Lei da Conservação das Massas. Hoje eu quero passar para vocês uma outra lei, que é a Lei das Proporções Definidas. Quem elucidou essa lei é Joseph Louis Proust, em 1808, beleza? Não confunda aí o Proust com o Proust aí da Fórmula 1, aí, o Alain Proust, aí, apesar que é um francês também, das corridas de Fórmula 1. Bom, o que Proust ele colocou na sua lei? Ele fala o seguinte, que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa transformação química, ela é fixa, constante e invariável. Beleza, pessoal? Essa formulação dessa lei, ela teve muita resistência pela comunidade científica da época para aceitar essa lei aí de Proust, mas graças a ele nós utilizamos ela até hoje. Bom, vou tentar colocar aqui para vocês de uma maneira prática, usando um experimento. Proust ele fez vários experimentos aí para chegar nessa definição da sua lei. E eu vou colocar aqui um dos experimentos que praticamente elucida a lei aí de Proust. Nesse experimento aqui, eu tenho aqui que o cobre metálico ele vai reagir com o enxofre, formando o sulfeto cúprico. Então, eu tenho aqui o cobre, que interage com o enxofre, formando o sulfeto cúprico, beleza? Nesse primeiro experimento, eu tenho 10 gramas de cobre, que interagiu com 5,06 gramas de enxofre e formou 15,06 gramas de sulfeto cúprico, beleza? Então, aqui eu tenho uma proporção exata do que está ocorrendo essa transformação química, beleza? De 10 para 5,6 para 15,06, beleza? Esse experimento aqui também, esse primeiro experimento, ele elucida a lei de Lavoisier, porque olha só, eu tenho 10 gramas, interagiu com 5,06, então vai dar 15,06 gramas, que é o meu estado inicial, e no meu estado final eu também tenho 15,06, ok? Bom, Proust ele fez vários testes. Num desses testes, e o que ele fez? Ele aumentou uma quantidade de reagente. Então, olha só nesse experimento número 2. Ele manteve os 10 gramas de cobre, beleza? E ele colocou agora 7,06 gramas de enxofre. E ele esperava que o seu produto fosse 17,06, mas ele não obteve. Ele obteve os mesmos 15,06 gramas de sulfeto cúprico e uma sobra de 2 gramas de enxofre, beleza? O que ele começou a observar? Ele começou a observar o seguinte, que numa transformação química existe uma proporção que ela ocorre, beleza? Então não adianta aumentar, eu mexer na massa aleatória dos meus reagentes, que eu não vou obter uma quantidade maior de produto, beleza? Olha o experimento 3. Nesse experimento 3 agora, ele dobrou a quantidade de cobre e colocou 5,06. Ele manteve a quantidade de enxofre, beleza? O que ele obteve? Ele obteve os mesmos 15,06 gramas de cobre, de sulfeto cúprico, e uma sobra de 10 gramas de cobre. A lei de Lavoisier, que é a conservação das massas, está atendida, porque 20 com 5,06 vai dar 25,06. Do outro lado, eu tenho 15,06 com mais 10, que vai dar 25,06. Beleza, Lavoisier está ok. E o que ele começou a observar, então, Proust começou a observar?
que numa transformação química eu tenho uma razão, eu tenho uma proporção, e essa proporção ela é fixa, porque ele aumentou aqui a quantidade de cobre, mas nem todo o cobre reagiu. A mesma quantidade de cobre que reagiu lá no experimento 1 reagiu aqui também, porque a massa de enxofre se manteve, beleza? Agora olha o que ele fez no experimento número 4. No experimento número 4, ele dobrou a quantidade de cobre, dobrou também a quantidade de enxofre, então ele colocou 20 gramas de cobre com 10,12 gramas de enxofre, e aí sim ele obteve o dobro da quantidade de sulfeto cúprico, beleza? Então com isso, ele formulou a sua lei. O que diz então a lei novamente aqui para vocês? Que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa transformação química, ela é fixa, constante e definida. Beleza, pessoal? Agora, eu vou colocar aqui de uma maneira outro experimentinho aí, para a gente calcular então essas proporções nas transformações químicas. Antes disso, eu quero responder aqui o que um aluno está colocando no chat aqui. O que é uma lei ponderal? Bom, pessoal, uma lei ponderal é quando eu estou mexendo, quando eu trabalho com a quantidade de massa ou com a proporção de massa, beleza? Quando eu estou quantificando a massa nas transformações químicas. Toda vez que eu tenho uma quantificação de massa, uma proporção de massa nas transformações químicas, é conhecido como lei ponderal, beleza? Vamos trabalhar então agora aqui nesse experimentinho com a lei ponderal de Lavoisier, conservação das massas, e a lei ponderal de Proust, lei das proporções constante. O experimento ele é o seguinte, ele é a combustão do carbono, beleza? Então eu tenho o carbono, uma molécula de carbono, composta por um átomo de carbono aqui, que é 12 gramas, ela vai interagir com uma molécula de gás oxigênio. A molécula de gás oxigênio é formada por dois átomos do elemento oxigênio, 32 gramas, formando o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é uma molécula composta por um átomo do elemento carbono e dois átomos do elemento oxigênio, beleza? Então, tenho 32 gramas, reagiu com 12 gramas, 32 com 12 é 44, do lado dos meus reagentes, e do lado dos meus produtos eu tenho também 44 gramas. Então, isso daqui é a lei de Lavoisier. E a lei de Proust, professor? Vamos lá, então. Agora, eu vou fazer uma proporção. Qual proporção? Eu vou pegar aqui a massa do gás oxigênio, vou pegar a massa do gás oxigênio, que é 32 gramas, dividir pela massa de carbono, beleza? Então, eu achei aqui uma proporção. Qual a proporção? 2,667. Então, significa que para cada 1 grama que eu tenho de carbono, eu tenho que ter 2,667 de gás oxigênio interagindo. Ok, pessoal? Desse outro lado, eu fiz a mesma proporção. Eu peguei aqui agora a massa de dióxido de carbono, 44 gramas, e dividi pela massa de carbono, beleza? 12 gramas. E eu achei essa proporção de 3,667, ok? Então, significa que para cada 1 grama que eu tenho de carbono, eu vou ter que ter 3,667 gramas de dióxido de carbono formado, beleza? Então, aqui, pessoal, eu achei uma proporção dessas transformações químicas. Toda vez que eu tiver essa transformação química, ela sempre vai reagir nessa proporção, ok? Então, olha só aqui embaixo, a razão, essa razão aqui, ela é fixa e definida na massa, nessas transformações químicas, beleza? Agora, o que eu fiz aqui? Eu dobrei a quantidade de carbono, então aqui eu tenho duas moléculas de carbono, cada molécula formada por um átomo, 24 gramas. E do outro lado eu dobrei a quantidade de molécula de gás oxigênio, lá eu tinha uma, aqui eu coloquei duas, cada molécula é composta por dois átomos, né, de oxigênio, então eu tenho 64 gramas. E do outro lado aqui eu tenho duas moléculas de dióxido de carbono, beleza, 88 gramas. Olha a lei de
Lavoisier. 24 com 64, 88. Do outro lado eu tenho 88 gramas. Beleza. Agora falta eu calcular a proporção. Bom, professor, mas o senhor disse lá que as proporções são fixas e definidas. Correto, aqui nós só vamos colocar para vocês verem aqui que as proporções são fixas e definidas. Agora eu fiz a mesma proporção. Eu peguei aqui a massa de gás oxigênio, 64, e dividi pela massa de carbono, por 24. Olha a proporção, 2,667. Significa que para cada 1 grama de carbono que reage, eu tenho que reagir também 2,667 gramas de gás oxigênio. Ok? Agora, olha aqui do outro lado. Do outro lado, eu coloquei aqui a massa de dióxido de carbono, 88 gramas, e dividi por 24 gramas, que é a massa de carbono. Beleza? Me deu a proporção de 3,667. Significa que para cada 1 grama que eu tenho, para cada 1 grama de carbono que reage, eu vou obter 3,667 gramas de dióxido de carbono. Beleza? Prost neles, não acabou não, tem exercício e vamos lá. Bom, agora fazer e aprender. Vou deixar para vocês aqui 2 exercícios. Simples, fácil, vocês vão fazer. O primeiro exercício, eu tenho o óxido nítrico, que foi estudado em laboratório, foi obtido em laboratório. Na decomposição de diferentes quantidades dessa substância, os resultados foram. Bom, então ele fala o seguinte, que ele tem o óxido nítrico, na sua decomposição formou o nitrogênio, mais o oxigênio. Coloquei ele embaixo também uma equaçãozinha de uma forma mais lúdica para vocês entenderem, beleza? Então eu tenho aqui o experimento número 1, tenho o experimento número 2, o experimento número 3 e o experimento número 4, com a mesma equação química. O que o PRO quer? O que eu quero que vocês façam? Mostre que esses resultados estão de acordo com a lei de Lavoisier e com a lei de Proust, beleza? A lei de Lavoisier é tranquila. Olha, do lado dos meus reagentes eu tenho 15 gramas e do lado dos meus produtos eu tenho 7 mais 8, que são 15 gramas. A mesma quantidade de massa que eu tenho do lado dos meus reagentes, que é o meu estado inicial, eu tenho que ter do lado dos meus produtos, que é o meu estado final, ok? E a proporção dessas massas? Aí vocês vão achar uma proporção, beleza? Então, o que eu sugiro que vocês façam aí? Dividam aí 8 gramas de oxigênio dividido pelo nitrogênio. Vou achar uma proporção. Dividam aí o ácido nítrico, o óxido nítrico, 15 gramas dividido pelo nitrogênio. Vocês vão achar uma proporção. Então, significa que para cada 1 grama, vocês vão obter uma proporção de oxigênio. Para cada 1 grama, vocês vão obter uma quantidade de óxido nítrico. Beleza? Depois é só comprovar se obedece às mesmas proporções em todos os experimentos aí. Beleza? Coloquei aqui embaixo de uma forma lúdica para vocês entenderem melhor, mas vai se habituando aí a trabalhar com a equaçãozinha dessa maneira aqui. Beleza? Olha o segundo. O segundo também é tranquilo. Os seguintes dados se referem à decomposição da amônia. Então, nós estamos trabalhando aqui com a decomposição da amônia. Meu reagente é a amônia. A amônia é um composto que ele tem um átomo de nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio. Beleza? Então, aqui eu tenho 2 moléculas. Essas 2 moléculas se decompôs formando aqui uma molécula de nitrogênio e formando 3 moléculas de gás hidrogênio, beleza? O que o PRO quer? Use a lei de Lavoisier para encontrar os valores que faltam. Vocês vão encontrar, vocês vão colocar onde está esse pontinho de interrogação, os valores que faltam aqui. Tranquilo, beleza, né? Ó, a massa do meu reagente é 17. E dos produtos eu tenho que ter 17 também. Eu tenho 3 aqui. Qual o número que é aqui? Tranquilo. Agora, vamos para o B. Mostre que os valores obtidos obedecem à lei de Proust. Depois vocês vão fazer as proporções, beleza? As proporções da primeira, as proporções da segunda, as proporções da terceira, do terceiro experimento aí. E vocês vão fazer os cálculos, demonstrar aí para o PRO que obedece à lei de Proust. Beleza, pessoal? Não se esqueçam aí de inscrever no canal do professor e precisando, estamos aí. Okay.